Então tá, pessoal. Nessa aula, então, de circuitos digitais, nós vamos falar um pouquinho sobre registradores e circuitos síncronos, tá? Então, essa aula, agora a gente vai começar a utilizar latches e flip-flops para construir outros componentes, tá? No caso, nós estamos interessados em construir registradores, em banco de registradores, memórias, tá? Legal. Então, o que a gente viu na aula passada foi esse comportamento dos latches, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos um latch, tá? Que ele é sensível à parte alta do relógio, então é um latch positivo, né, que se chama. Então, enquanto o clock ou o sinal de ativação está alto, ele registra a entrada, ou seja, o que tiver aqui de dado de entrada é propagado para a saída. Tá? E quando ele está na parte baixa do relógio, o que acontece? Ele cancela essa propagação e o Q fica sendo replicado para a saída. Tá? A saída do meu latch ela fica mantida. Tá? Tanto faz se o D mudar. Tá? Então, o latch, a gente viu que ele é muito comum, está ligado ao clock, tá? E um dos problemas do latch é esse período que ele fica transparente ser muito longo. Ele fica por muito tempo registrando. Registra. Isso aqui é um problema, tá? Porque pode levar a um circuito à instabilidade. Legal. Depois disso, nós vimos o segundo circuito, né? Que era o flip-flop. Tá? E o flip-flop, a gente notou que quando o sinal está baixo, ele mantém. Quando o sinal está alto, ele mantém também. Não, professor, peraí, ele tinha um momento que ele escrevia, ele registrava, não tinha? Isso. E o momento que ele registrava era o momento que eu tinha a borda de subida do relógio. Tá? Então, somente nessa janela bem estreita de subida do clock, né, que nós discutimos que ela tem um tempo ali de propagação do sinal, né, que nesse caso está ilustrado aqui, ó, a borda de subida, então esse é um flip-flop ativo na borda de subida, ou seja, durante a borda de subida ele registra os dados que estão em D. Então, somente naquele momento, ele permite que o D seja propagado para D. Para quê? Tá? Ele permite isso daqui, ó. E o restante do tempo ele mantém. Tá? Então, esse circuito ele é muito utilizado, tá, nos circuitos digitais por causa disso, porque ele tem uma janela pequena de registro e quer dizer o quê? Quer dizer que todo esse período aqui, ó, ele fica bem paradinho o sinal. E isso é ótimo, porque eu posso usar aquele sinal que está parado, que está registrado, para um circuito combinacional fazer os cálculos. Por exemplo, um somador, fazer o cálculo, um multiplicador, tudo mais. Tá? Agora, quando eu falo em um somador, um multiplicador, a gente costuma falar assim, olha, o somador ele tem vários bits, o registrador tem vários bits, né? Então, nós vamos precisar do quê? O multiplicador tem vários bits, né? Então, a gente vai precisar de um registrador com vários bits para prover os dados para esse somador, para esse multiplicador, seja lá o circuito que for, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, um processador de 32 bits, quer dizer que ele vai trabalhar com dados de 32 bits. Então, ele vai mandar um dado de 32 bits para o somador. Ele vai ter instruções de 32 bits. Então, nós vamos precisar toda hora estar registrando os 32 bits juntos, porque tudo aquilo lá é uma informação só. Tá? Então, eu vou ter que unir vários flip-flops. Legal. Então, vamos avançando? Então, nós começamos a entrar aqui no mundo dos registradores. Tá? E um registrador, por exemplo, de 4 bits, tá? Ele teria essa característica aqui, ó. Ele é formado por 4 flip-flops. Tá? Então, FF, flip-flops. Legal. E como que ele funciona? Então, eu tenho o bit 0, eu tenho o bit 1, o bit 2, o bit 3 que eu estou armazenando. Então, imagina lá no caso da soma. Né? Então, eu tenho um número, eu quero somar com... Opa! Eu quero somar com outro número. E esses números poderiam ser de 4 bits. Então, o primeiro número, ele poderia estar nesse registrador aqui, ó. O bit 0 poderia ser esse cara aqui, o bit 1,
o bit 2 e o bit 3. Tá? Eu precisaria de um outro registrador para armazenar esse outro número aqui, com 4 bits. Tá? E nota que o clock, ele está conectado em todos os flip-flops juntos. Ou seja, quando chegar a borda de subida ou de descida, né, depende de como você fizer o flip-flop, quando chegar a borda, ele vai registrar o novo valor. Tá? Então, sei lá, o resultado da soma. Vamos supor que eu quero gravar o resultado da soma aqui. Então, depois de passar pelo somador, ele vai registrar o valor. Legal. Então, esse elemento, né, esse registrador, a gente pode colocar ele ilustrado dessa maneira, onde a gente pode falar que, olha, aqui tem 4 bits e a saída tem 4 bits. Tá? Então, a gente fazer um traço no fio e falar que tem 4, quer dizer que ele está passando 4 sinais distintos. Então, aqui tem 4 sinais de dados, 4 sinais de saída. Um sinal só de clock. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ver esse camarada aqui, um registrador, e a gente vai falar, pô, mas ele só tem um fio. Não, não, não. Ele tem 4 sinais passando ali. É como se fosse um cabo de energia, né? Que tem vários fios lá dentro. Tá? Tem positivo, negativo, fio terra. É um cabo. Né? Então, digo que ali dentro tem 3 fios, 4 fios. Tá? Então, o que é importante é que a gente está começando a construir uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Então, novamente, o flip-flop, ele tem 2 LEDs lá dentro. E a gente não está dizendo os LEDs aqui dentro. A gente está chamando de flip-flop. Quando a gente tem 4 flip-flops nessa forma de organizar, a gente vai chamar de registrador. E assim por diante. Tá? Legal. Então, a gente poderia ter um registrador de N bits. E aí a gente teria alguma coisa assim. Nós temos N dados e N saídas. Muito bem. E agora, nós podemos ter um registrador de 4 bits com carga paralela. Tá? Então, que é o registrador que a gente acabou de construir. Tá? Só que nota que agora eu tenho um sinal novo aqui, ó. É o sinal de carga. Tá? O que sinal de carga quer dizer? O sinal de carga, ele é mais ou menos assim. Você quer escrever? Né? Então, você quer habilitar a escrita? Tá? Então, habilita. Habilita a escrita. Tá? Então, esse sinal de carga, ele habilita ou desabilita a escrita. Então, pode ser que, naquele momento, o clock veio, a borda do clock veio, mas eu não quero escrever. Pode ser que eu quero esperar mais batidas do clock para escrever. Não é nessa subida, nem nessa. Vai ser, sei lá, nessa última aqui. Então, para eu dizer qual das subidas do clock eu quero realmente escrever, eu vou utilizar esse sinal de habilita escrita. Ou a gente vai chamar aqui de carga. Tá? Então, olha só que interessante. Ele novamente tem uma realimentação. Né? Então, a saída aqui está sendo realimentada. Ó, quando a carga estiver em 0. Ou seja, eu não quero carregar. Então, ele mantém, 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 mantém. E tudo bem, ó, pode vir a borda de subida, ele manteve, 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 manteve. Quando a carga, o bit de carga, ficar igual a 1, aí o que vai acontecer? Bom, ele vai parar de realimentar e ele vai deixar esse cara aqui passar por aqui. Então, se o bit de carga estiver igual a 1, ele vai ficar esperando. Na próxima subida do relógio, aí então ele vai registrar aquela entrada. Tá? Então, ele é bem útil quando eu não quero escrever em cada subida de relógio. Eu quero escrever somente em algumas subidas de relógio, não em todas. Tá? Então, novamente, tem uma nova realimentação. Tá? Ah, professor, mas eu não poderia, talvez, colocar aqui no circuito de clock para desativar o clock? Poderia ser também. Tá? Tem várias maneiras de fazer. Legal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse flip-flop, né? Esse registrador, tá? Que tem um dado, uma saída, e ele tem um sinal de carga. Tá?
Nesse caso aqui, ele só tem 1 bit, mas a gente pode estender ele para 4 bits. Né? Então, o sinal de carga, olha só, ele é propagado para todos os registradores juntos, ó, todos. E todos têm a realimentação. Ó. Todos têm essa realimentação. Percebe? Legal. Então, nós temos agora um registrador de 4 bits com a carga paralela. Então, ele tem um sinal de habilita escrita. Tá? A gente vai costumar chamar ele de write enable. Tá? A gente poderia ter também o read enable. Não é tão comum. O write enable é muito comum. É porque a leitura, tudo bem, você lê e você não queria ler. Mas a escrita, se você não queria escrever e você escreveu alguma coisa errada, como que você vai desfazer? Não tem como, né? Então, o sinal de habilita a escrita, ele é muito comum. Legal. Então, avançando um pouquinho, e aí nós chegamos assim, existem outros tipos de registradores que eles são utilizados, por exemplo, numa comunicação. Então, esse registrador que a gente estava vendo aqui, se eu for transmitir de um dispositivo para outro dispositivo e eu tiver 4 fios, maravilha, né? Eu só conecto um registrador desse um outro registrador. Então, aqui eu teria um registrador de 4 bits, aqui um registrador de 4 bits. E eu tenho 4 fios passando. Né? Então, os dados que estavam aqui nesse primeiro componente, nesse dispositivo aqui, eles são enviados no outro dispositivo. Então, seria o dispositivo A e o dispositivo B. Tá? Então, essa comunicação aqui, ó, ela está ocorrendo de uma forma paralela. Né? O que é legal. Então, assim, quando tiver uma comunicação para ocorrer, eu ligo o bit de carga. Eu ligo o bit de carga do registrador B. E aí eu copio os dados que estão sendo transmitidos. Tá? Mas olha só, imagina que agora eu vou precisar transmitir 64 bytes. 64 bytes são 512 fios. É muito fio para a gente fazer de uma forma paralela. Tá? Cada fio desse, ele perde um pouquinho de energia na transmissão. Então, eu estou gastando energia a mais. Tá? Então, o meu circuito ele tá sendo problemático, porque eu estou com muitos fios, nem sempre eu vou usar. Então, muitas vezes, eu quero fazer uma comunicação não paralela, mas usando apenas um fio e passando um bit por vez. Tá? Então, nós temos esse tipo de comunicação aqui, uma comunicação serial, em série, tá? Onde, num momento do tempo, eu vou passar o bit 0, depois passo o outro 0, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o 1, depois o 0, depois o 0, depois o 0, depois mais 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, imagina que aqui cada quadradinho desse é uma batida do relógio. É um clock, é um ciclo. Então, eu estou transmitindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bits, né? 17 bits usando apenas um fio. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos ter registradores especiais. Por quê? Nós precisamos ter uma forma de carregar os registradores em série. E aqui eu quero descarregar o registrador em série. Tá? Então, eu quero carregar o registrador, cada um dos bits, dos 17 bits, e depois eu quero mandar para um somador, por exemplo, todos os bits de uma vez só. E dentro daqui do dispositivo vai ser muito comum eu querer carregar os 17 fios de uma forma, de uma vez só, e aqui eu tenho um fio bem longo ligando um componente ao outro. Tá? E se vocês já trabalharam com algum dispositivo USB, vocês já sabem do que eu estou falando. Né? Eu tenho um cabo USB conectando meu celular até o computador. O USB ele é serial. Né? Ele tem os fios ali de positivo e negativo e o fio de dados, basicamente. Né? Ele tem algumas coisas a mais. Mas, basicamente, ele vai mandar um bit por vez.
Tá? Então, aquele cabo USB, ele não precisa ter 32 fios, ele não precisa ter um monte de fios, ele tem poucos fios, né? Então, basicamente, com um fio para transmitir dado, eu vou mandando um dado por vez. E depois, o computador, ele faz cálculos com uns 32 bits de uma vez, o celular faz cálculo com 32 bits de uma vez. Tá? Então, vamos avançar e vamos ver como que a gente constrói. Vamos construir primeiro esse dispositivo B. Tá? O dispositivo B, ele carrega em série e descarrega em paralelo. Tá? Então, ele vai ter uma entrada, mas ele vai ter várias saídas ao mesmo tempo. Tá? Legal. Então, como que ele funciona? Olha só, os dados estão chegando aqui, ó. Opa. Aqui. Os dados estão entrando aqui. A cada batida do relógio, o dado vai propagando ao mais para o final do registrador. Então, depois de uma, duas, três, quatro batidas do relógio, né? Então, imagina que eu estou enviando o número 0110. Então, o 0 foi o primeiro a entrar. O 0 caminhou para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Então, depois de quatro batidas do relógio, aqui está escrevendo 0. Aqui está escrevendo 1, aqui está escrevendo 1 e aqui está escrevendo 0. Porque eu já carreguei completamente meu registrador. Os bits vão escorrendo mais para o final, ó, a cada batida de relógio. E agora, se eu quiser ler, eu conecto esses fios aqui, ó, em paralelo, e o que está saindo? 0, 1, 1, 0. Então, eu posso receber dados em série e descarregar em paralelo, para um somador, por exemplo. Tá? Então, esse daqui poderia ser um registrador que está lá no computador, né, esperando os dados chegarem do celular. Tá? Legal. Então, eu saberia, por exemplo, a cada 4 batidas de relógio que eu posso fazer a leitura. Espero mais 4, chego a próxima palavra e faço a próxima leitura. E assim por diante. Tá? Agora, nós precisamos do contrário. Né? O contrário é o quê? Nós precisamos carregar em paralelo e descarregar um por vez. Tá? E vai ser muito simples também. Tá? Então, uma sugestão é pausar agora, né? Parar um pouquinho, pegar um pedaço de papel e tentar fazer esse cara. Tá? Tenta fazer esse cara na mão ali, para ver como que ficaria. Tá? Muito bem. E o que vocês vão ver é o seguinte. Nós vamos ter algo assim. Então, nós temos os dados que estão entrando, ó. Dado 0, dado 1, dado 2, dado 3. Tá? E os dados, eles estão conectados aqui nesse multiplexador, que é o multiplexador de carga, lembra? Tá? O que o multiplexador de carga faz? Ele está, nesse caso aqui, ele vai dizer se o que ele quer carregar é o que está vindo do dado, ou se o que ele quer carregar é o que está vindo do registrador anterior. Então, durante o momento de carga, o que vai acontecer? Todos os dados, tá? Então vamos lá. Vamos supor que a carga está igual a 1. Então quer dizer que esse dado está copiando para cá, esse dado aqui, esse dado para cá e esse dado para cá. Beleza? Carregou. Agora, vamos supor que a carga ficou em 0. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a cada batida do relógio, o dado do registrador da esquerda vai para a direita. Ou seja, eu estou descarregando em série. Vai sair o bit 0, depois vai sair o bit 1, depois o outro 1, depois o 0, e assim por diante. Tá? Então, eu carrego os dados ao mesmo tempo. Tum, 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 tum. E depois, quando eu falo que a carga já terminou, então está igual a 0, né? Aí os dados começam a sair um por vez. Primeiro da direita, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Tá? Muito bem, então esse cara é muito utilizado quando eu quero fazer uma comunicação em série. Né?
É legal a gente ver isso também. Bacana. Então, agora chega a hora da gente construir um banco de registradores. Tá? Então, o banco de registradores, ele é fundamental num processador. Por que que ele é fundamental? Porque a gente vai ver mais para frente que as memórias elas são muito devagares, elas são lentas. Tá? Então, nós precisamos de um banco de registradores que vai nos fornecer dados de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Tá? Então, essa que é a ideia. O que que nós vimos até agora foi um registrador que conseguia armazenar 4 bits. Tá? Agora, será que eu conseguiria fazer um banco de registradores que possui 4 registradores de 1 bit cada? No final, a gente quer fazer um banco de registradores de 4 registradores, cada um, sei lá, com 8 bits. É isso que a gente quer fazer depois, mais para frente. Ou a gente quer fazer um banco de registradores de 32 registradores, no caso do MIPS, né? Ele usa um banco de registradores de 32 registradores, e cada registrador armazena 32 bits. Tá? Então, a ideia é, se a gente conseguir fazer esse registrador, esse banco, com 4 registradores de 1 bit, depois a gente consegue estender, né, usando registradores maiores, mais largos, para fazer, né, por exemplo, 32 bits. Tá? Então, essa que é a sacada. Legal. E para fazer esse banco de registradores, então o que que a gente vai ter? A gente vai ter 4 registradores independentes. Tá? Então, se eu quiser mandar um sinal de escrita, se o meu write enable tiver igual a 1, legal, eu vou querer escrever em algum registrador, eu não quero escrever em todos os registradores ao mesmo tempo, eles são independentes. Tá? Então, eu vou ter o write enable e eu vou precisar também saber qual o registrador que eu quero escrever. Se é o registrador 0, se é o registrador 1, se é o registrador 2, se é o registrador 3. E eu vou precisar do dado que eu quero escrever. Então, eu vou ter esses dados, essas 3 informações entrando. Olha, eu quero escrever, sim ou não? Qual o endereço que eu quero escrever? Qual o dado que eu quero escrever? E, por outro lado, num banco de registradores, eu vou ter também assim, ó, qual o endereço que eu quero fazer a leitura? Né? Então, eu digo qual o endereço que eu vou fazer a leitura. E o dado, ele não vai estar entrando, ele vai estar saindo. Tá? Então, por um lado, nós temos a escrita e, por outro lado, nós temos a leitura. Tá? Essa que vai ser a ideia. O banco de registradores, ele tem leituras e escritas. Legal. Então, os dados que a gente vai ter aqui, as informações que vão ter trafegando nesse banco de registradores são o clock, que ativa todos os registradores juntos. Nós temos o sinal de habilita a escrita, write enable. O endereço de escrita, write address. E o dado a ser escrito, write data. Né? Legal. Então, aqui é tudo sobre escrita. Tá? Esse pedaço aqui é tudo sobre escritas. Aqui nós temos a parte de leitura. Eu digo qual endereço eu quero ler e ele me dá os dados. Tá? E esse aqui, então, seria o controle. Tá? Então, escrita, leitura, controle. Vamos ver um por vez. Tá? O controle, a gente já sabe como funciona nos flip-flops. Tá? Então, vamos começar olhando as escritas. Tá? E as escritas, então, não se assustem. Vamos ver o que tem aqui. Primeira coisa é, nós temos o sinal de write enable. Habilita a escrita. Eu quero escrever? Tá? E aqui nós temos o endereço da escrita. Olha só que legal. Endereço da escrita. E esse cara aqui, ó, o W0, está conectado aqui. O W1 está conectado aqui. O W2, tal. E o W7 está conectado aqui. Tá? Então, aqui eu teria vários outros bits. Tudo bem. Então, o que nós temos aqui? Que apenas um registrador deve receber o sinal para habilitar a escrita.
Quem que vai fazer isso é esse demux, ó. O demux vai controlar para que apenas um registrador receba o sinal de escrita. Tá? Então, o demux, ele é um seletor, né? Tem uma entrada e ele seleciona qual que vai ser a saída que vai propagar aquela entrada. Tá? Então, por exemplo, vai ser a saída 1 que vai propagar a entrada. Tudo bem. Tá? Então, quem controla esse demux é o endereço de escrita. Se eu quero escrever no registrador 1, eu vou escrever 001 aqui, no seletor. E aí o sinal de habilita escrita vai vir aqui para o endereço 1. Vindo para o endereço 1, ele é aquele sinal de carga, lembra? Que a gente falou antes. Então, ele diz se eu quero escrever o dado ou se eu quero apenas manter o dado que eu tinha anteriormente. Tá? Então, quando tiver o sinal habilitado, igual a 1, é o dado novo que vai ser gravado dentro do registrador, quando vir a borda de relógio. Tá? Muito bem. Agora é interessante a gente reparar que todos os registradores estão recebendo os dados, o mesmo dado, é o mesmo. Tá? O mesmo dado está vindo em todos os registradores. Também, ó, o mesmo dado. Tá? Mas eu não vou escrever todos os registradores ao mesmo tempo. Não posso fazer isso. Eles são independentes. Então, o que eu vou fazer é o sinal de escrita. Então, vamos conectar os pontos. O sinal de escrita, ele vai ser propagado para a porta de acordo com o endereço. Então, se o endereço for 001, então é a porta 1. Ele vem aqui. Então, aqui está chegando 1. O chegando 1 quer dizer que esse dado vai ser propagado aqui para dentro do flip-flop, quando o clock permitir, quando chegar na parte de subida do clock, por exemplo. E aí ele escreveu. Tá? Então, essa é a parte da escrita de um banco de registradores. Tá? Ela envolve o quê? Envolve o demux e alguns multiplexadores. Tá? Legal. Vocês já podem pensar como que seria se eu quisesse escrever 2 registradores ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu quisesse escrever 2 registradores, né, 2 bits ao mesmo tempo, esse sinal de escrita deveria chegar ao segundo registrador também, ao segundo flip-flop. Tá? Então, esse W1 controlaria todos os bits que estão envolvidos na escrita. O dado 0 estaria aqui, o dado 1, o dado 2, o dado 3 e assim por diante. Tá? Pensem ali como que vocês fariam isso. Joia. Agora a segunda parte é a leitura. Tá? E a leitura, ela funciona de uma forma até mais simples, eu acho. Tá? Por quê? Eu tenho cada uma das saídas ligadas aqui, nesse componente. E pelo diagrama aqui do componente, vocês já sabem que isso daqui é um MUX, né? É um multiplexador. O multiplexador faz o quê? Se eu escrever aqui 0, 0, 0, ele vai pegar a porta 0 e deixar ela fluir para a saída. Aquele sinal vai ser transmitido na saída. Então, eu estou fazendo a leitura do endereço 0. Se aqui tiver 1, 1, 1, então vai ser o 7 que vai sair. Tá? Então, ele envolve um multiplexador, basicamente. Né? Um multiplexador. Quantos bits tem um multiplexador? Quantas portas? Bom, depende de quantos registradores independentes eu tenho lá dentro. Tá? Qual a largura desses fios aqui? Depende de quantos bits eu estou armazenando. Nesse caso, um só. Mas poderiam ser 2, 32, 64. Tá? Muito bem. Então, o que nós temos no final? Nós temos isso daqui. Né? Nós temos a parte de escrita, né? E a parte de leitura. Tá? Então, aqui, ó, nota, são os dados a serem escritos e aqui é o dado sendo lido. Né? Aqui o endereço de escrita, aqui o endereço de leitura. Aqui o bit de habilita escrita. E o fio de clock está aqui. Então, lembra, nós tínhamos um fio de controle, está aqui o clock. Nós tínhamos 3 fios de escrita. Dados a serem escritos, o endereço da escrita e habilita escrita.
E nós tínhamos dois fios que eram responsáveis pela leitura, o endereço da leitura, o dado sendo lido. Tá? Então, está tudo aqui. Todos os componentes estão aqui para fazer nosso banco de registradores. Muito bem. Então, agora nós podemos falar um pouquinho mais de circuitos síncronos e circuitos assíncronos. Tá? Então, basicamente, os circuitos combinacionais, né, eles não possuem nenhum caminho cíclico. Ele não tem aquela realimentação, né, aquele feedback. Tá? Então, assim, dado os dados de entrada, o meu circuito combinacional produz as saídas, de acordo com as funções, né, booleanas que a gente já viu. O circuito sequencial, não. Ele tem o quê? Ele tem o circuito combinacional conectado, que vai gerar saídas também, né? Porque um circuito sem saída não serve para muita coisa. Mas ele tem a realimentação para um elemento de memória. Tá? E aí, nós começamos a ter algum problema por causa dessa realimentação. Por quê? Eu tenho que sincronizar os componentes, né? Então, se eu não tiver um sincronismo bem feito, eu posso ter problemas de instabilidade. Tá? Então, assim, análise desses circuitos demanda bastante tempo, tá? E pessoas brilhantes também cometem enganos. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, entre esses cuidados, envolve a gente ter uma análise se o circuito é combinacional, sequencial síncrono ou assíncrono, tá? Que é o que a gente vai discutir agora. Tá? Então, para evitar problemas em circuitos sequenciais, tá? O que acontece nós precisamos de ter os registradores, os flip-flops, que são as memórias. Né? Então, se o circuito combinacional tivesse apenas essa ligação aqui, isso não é bom, a gente já viu. Ele fica instável, ele fica toda hora mudando o valor, a gente não sabe o que está fazendo, ele não serve para nada. Tá? Então, a gente já viu que nós precisamos de ter um elemento de memória. Tá? Muito bem. Se eu posso ter outros registradores, tá? Então, eu posso ter mais do que um registrador. Se todos os registradores forem governados pelo mesmo clock, tá? Então nós temos um circuito que ele é chamado de circuito síncrono. Tá? Então, imagina só, eu poderia ter alguns circuitos sim, que eu tenho a lógica combinacional, desenhar essa mini nuvem, eu tenho o que? Um registrador. Esse registrador vai para outra lógica combinacional, que gera saída para dois outros registradores. E esses caras aqui podem realimentar aqui, ó, essa entrada. Tá? É bem comum ter alguma coisa assim. A gente vai ver em processadores. Tá? Então, se todos esses camaradas estiverem conectados ao mesmo clock, nós temos um circuito chamado síncrono. Agora, se o clock não é o que está conectado aqui, mas é um sinal que eu gero num circuito qualquer, e aqui é um outro sinal, aí eu tenho um circuito assíncrono. Tá? Então, as memórias elas não estão sincronizadas. Tá? E isso é um problema. Tá? Se vocês pensarem bem, ó, o que eu estou desenhando aqui, se parece um pouco com uma linha de produção de uma fábrica. Né? Eu produzo alguma coisa, guardo um pouquinho no estoque, aí eu trabalho com aquilo, guardo nos estoques e assim por diante. Se a linha da minha esteira aqui, da minha fábrica, estiver andando sempre no mesmo relógio, sincronamente, legal, a indústria vai bem. Agora, se tiver assíncrono, a indústria pode ir bem, mas vai ser difícil fazer o controle. Né? Então, eu tenho que, olha, aqueles caras têm que trabalhar mais ou menos, tal, então fica mais difícil de eu controlar. Tá? Muito bem, então vamos avançando aqui. Então, assim, para um circuito sequencial ser síncrono, tá? Então, todo elemento do circuito deve ter um registrador ou um circuito combinacional. Ele deve ser ou um registrador ou um circuito combinacional. Então, vamos aqui ao desenho. Eu tinha a minha nuvem, que é o circuito combinacional, conectado a um registrador,
que eu conectava um outro circuito combinacional que registrava em 2 registradores diferentes, né? E esses registradores eu estou alimentando esse cara aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui um caso onde o clock CLK está conectado aqui, está conectado aqui, e também está conectado aqui. Tá? Então, todo elemento do circuito será um registrador ou um circuito combinacional. Ó, registrador, circuito combinacional. Registrador, registrador, circuito combinacional. Yes. Check. No mínimo, um elemento do circuito deve ser um registrador. Tenho pelo menos um registrador? Eu tenho um registrador, 2, 3. Então, pelo menos um é um registrador. Legal. Todos os registradores recebem o mesmo sinal de clock? É o mesmo, ó. Saiu daqui. Todo caminho cíclico possui pelo menos um registrador? Olha só, o caminho cíclico, quando eu tenho esse ciclo aqui, ele tem um registrador, pelo menos, em uma das pontas. Então, check. Tá? Qual que seria o problema, né? O problema seria, sei lá, eu ter... Bom, se eu não tiver o caminho cíclico, não tiver um registrador, provavelmente é porque eu não tenho registradores, né? Que seria o caso onde eu tenho, assim, uma lógica combinacional nela mesma. Por exemplo, assim, ó. Isso é um problema. Isso não pode ter. Tá? Então, tem um registrador no ciclo. Isso é legal. Né? Então, o ciclo que seria dessa lógica com aquela lógica tem pelo menos um registrador. No caso, tem 2, né, no ciclo. Melhor ainda. Tá? Legal. Então, nós temos um circuito sequencial síncrono. Maravilha. Então, um exemplo. Esse cara aqui. Pare um pouquinho e pense. Esse circuito, ele é síncrono ou assíncrono? Tá? Então, vamos ter uma colinha aqui. Ó. Todo elemento do circuito é um registrador ou um circuito combinacional? Bom, registrador, registrador, registrador. É pelo menos um registrador ou circuito. No caso, todos são registradores. Legal. No mínimo, um elemento do circuito tem que ser registrador. No caso, eu tenho 3 registradores. Então, check, check. Legal. Os dois estão válidos. Todo registrador deve receber o mesmo sinal de clock. Eu recebi o clock, e aí esse clock aqui é o mesmo que ele está recebendo aqui? Não, o que ele está recebendo é o Q invertido. É a saída Q invertida do flip-flop. É diferente do clock. Tá? Então, esse cara aqui não é verdade. Tá? Embora esteja uma ligação, um que liga no outro, que liga no outro, e o primeiro foi pelo clock, mas os outros não dependem do clock, depende do quê? Depende dessa saída aqui invertida aqui do flip-flop. Então, pensa só. O que a gente tem aqui nesse circuito? Vamos tentar entender esse circuito. Ele tem um clock que vai variando, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, vamos supor que ele está todo zerado aqui, a saída. Tá? Então, opa, o que eu quero dizer é, ele está registrando 0, 0 e 0. Então, ó, o 0 está se propagando aqui. Então, está 0, 0, 0. 0 invertido é 1. 0 invertido é 1. 0 invertido é 1. Legal. Quando o clock vem na parte alta, quando está subindo aqui, ele vai registrar. Esse cara vem para cá. Então, ele agora começou a escrever 1 aqui. Mas nota, o que esse registrador segundo aqui está enxergando? Ele está enxergando que o clock dele estava em 1 e acabou de ir para 0. Né? Porque se o 1 veio aqui,
1 está saindo. Se está saindo 1, aqui está saindo 0. Então, ele acabou de chegar na parte baixa do relógio. Então, olha só que maluquice esse circuito. Enquanto um está na parte alta, o outro está na parte baixa. Tá? O que mais que acontece nesse circuito? Vamos com tranquilidade. Então, o relógio vai descer, nada vai acontecer, não é? Ele não vai registrar novamente o 0 aqui. O sinal fica na parte baixa. Quando ele subir novamente, né? Esse 0 que está sendo propagado aqui, ó, 0, vai ser registrado lá internamente. Então, vai ficar em 0. Se aqui está saindo 0, o que está saindo aqui? Está saindo 1. Então, olha só, ele está na borda alta agora. E aí, ele vai registrar o que tinha aqui, que era 1. Então, agora ele vai ficar 1. E aí, ele segue. Tá? Então, o que basicamente nós temos aqui, vocês podem analisar com mais tranquilidade depois, nós temos um contador. Tá? Porque, ó, aí esse cara aqui fica 010101. Esse daqui vai ficar 0011, 0011. Esse daqui vai ficar 00001111. Então, ó, 0101, o bit menos significativo. O segundo bit fica 0011. O terceiro bit vai ficar 00001111. Ele é um contador, que aqui ele está valendo 0, aqui está valendo 1, 2, 3, e assim por diante. Tá? Mas o que nos importa aqui esse circuito, ele é síncrono? Não, ele não é síncrono. Tá? Ele só seria síncrono se todos os clocks recebessem o mesmo sinal ao mesmo tempo. Não é o caso. Então, ele não é síncrono. Tá? Então, ele é assíncrono. Tá? Tudo bem. Então, o que nós temos? Basicamente assim. O circuito assíncrono, né? Uma linha de produção, imagina uma fábrica, que ela é capaz de trabalhar com uma esteira que é assíncrona, esteiras assíncronas. Ela consegue fazer coisas muito mais fantásticas, muito mais genéricas do que uma fábrica que só tem esteiras síncronas. Tá? Agora, da mesma forma que um circuito analógico consegue fazer coisas muito mais fantásticas do que um circuito digital. Tá? Mas a gente vê que o circuito síncrono, ele é muito mais fácil de fazer um circuito complexo que funciona bem do que um circuito assíncrono. Embora o assíncrono seja mais fantástico. Da mesma forma que um circuito digital é muito mais fácil da gente construir do que um circuito analógico. Né? Vai procurar vagas de emprego para projetistas de circuito digital ou circuito analógico? Circuito analógico, vocês vão ver que paga muito melhor. Tem muito mais vagas. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil projetar esses circuitos analógicos. Mas eles são mais poderosos. Tá? Eles são mais genéricos. Tá? Da mesma forma, se eu tiver um projetista muito bom em circuitos assíncronos, é muito mais difícil fazer um circuito assíncrono do que um síncrono. Então, sei lá, eu vou pagar mais para esse cara que faz circuitos assíncronos. Tá? Mas, quando eu estou construindo um processador que ele tem bilhões de transistores, por exemplo, 10 bilhões de transistores, tudo bem eu não fazer a coisa mais poderosa, mas eu conseguir fazer, operar com os 10 bilhões de transistores é o mais importante. Então, em linhas gerais, tá? A maior parte dos circuitos são digitais síncronos, pela facilidade de eu fazer grandes coisas com ele. Tá? Muito bem. Então, assim, ao longo da história, os circuitos lógicos síncronos são muito mais fáceis de projetar do que os assíncronos. Tá? Os assíncronos têm muito mais defeito, então é difícil conseguir debugar ele. Tá? Tudo bem. É claro que os assíncronos são necessários, volta e meia. Igual no caso que eu dei do USB, quando eu tinha aquela comunicação.
são 2 circuitos que cada um tem um clock diferente. Então, toda vez que eu tiver com 2 processadores, 2 computadores trabalhando em rede, né, cada processador tem o próprio clock, né? Ah, professor, mas os dois são 2 GHz. Não, 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 tanto faz. Esse daqui pode estar na parte baixa do clock, esse daqui está subindo, né? Então, eles têm clocks distintos, não é o mesmo fio de clock, tá? Então, nós vamos precisar de um circuito assíncrono para fazer essa interface, para conectar esse cara com esse outro cara, tá? Mas aqui dentro vai ser síncrono, aqui dentro vai ser síncrono. Tá? Muito bem. Então, aqui é um contador, né? Nota que ele é muito mais complexo do que aquele contador que a gente viu assíncrono. O assíncrono era um contador, né? Aquele outro circuito que a gente viu. Ele não tinha portas lógicas, basicamente. Ele só tinha os flip-flops conectados de uma tal maneira. Tá? Se eu quiser fazer um contador síncrono, ele vai usar mais recursos. Então, eu consigo fazer coisas menos fantásticas com circuitos síncronos. Eu vou precisar de mais esforço para fazer. Mas o que eu tenho aqui eu tenho um circuito que ele é mais bem comportado. Tá? Eu tenho a garantia de que cada batida de relógio eu vou ter os números escritos aqui na minha saída. E no outro eu não tinha muito bem isso. Tá? Ele teria atrasos. Tá? Muito bem, pessoal. Então, né, vocês podem tentar fazer a tabela da verdade desse camarada aqui, eu sugiro, tá? Ao longo do tempo. Né? Então, o diagrama de onda vai ser legal para a gente analisar esse circuito. Tá? E comprove que ele é um contador de fato. Tá? Vocês vão ver quão inteligente ele é. Bom, era isso que eu tinha então para essa aula, tá bom? Obrigado